Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é para nós o sexto domingo do tempo comum do ano B. O Evangelho de hoje, ele se encontra lá em Marcos, no capítulo 1, versículos de 40 até o 45, que nos diz assim: Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Amados irmãos e irmãs, vamos lá. Primeira coisa, é estranho pensar um leproso se aproximando de Jesus. Porque como você já deve ter visto no vídeo da primeira leitura, nós vimos que leprosos ficavam afastados da cidade, era preciso que eles anunciassem quando eram leprosos para o povo saber e já logo se afastar. Jesus ele então começa a romper uma barreira que era imposta e que era até normal, era normalizada pelo povo daquele tempo. Então já podemos enxergar em primeiro lugar Jesus como aquele que rompe barreiras. É interessante perceber que esse leproso chega perto de Jesus e pede de joelhos. Vários episódios do Evangelho, nós vemos que outras pessoas não chegam e se ajoelham para Jesus, não. Elas chegam e falam de cara a cara, especialmente quando são líderes. Por exemplo, a gente tem o chefe da sinagoga, Jairo, que chega para Jesus para falar algo e ele fala de igual para igual. Né? Outras pessoas que também chegam e falam de igual para igual. O leproso reconhece que nada tem. O leproso reconhece, né, que tem essa deficiência, né, que ele tem esse problema no caso de saúde. E aí ele vai dizer para Jesus: Se queres, tens o poder de curar-me. É interessante perceber isso, que o leproso sabe que tudo passa pelo querer de Deus. Não é o querer dele mesmo. Ele sabe muito bem que Jesus tem fé. Isso é uma declaração de fé. Se o Senhor quiser, se for da tua vontade, tu tens o poder. Então ele na verdade está fazendo aqui uma declaração mesmo, uma profissão de fé em relação a Jesus. Jesus, ao ver essa situação, ele se enche de compaixão. Jesus sente a dor desse leproso. Jesus sente a realidade desse leproso. Então ele nesse momento estende a mão, toca nesse leproso e diz: Eu quero ficar curado. Então Jesus de novo rompe uma segunda barreira. Se tinha uma barreira de já ficar próximo, Jesus rompe a barreira em relação a tocar naquele que é considerado impuro pelo povo. Nessa hora a lepra some, ele fica curado. Jesus manda que ele vá embora, dizendo que não conte nada a ninguém. E aí a grande pergunta sempre é: por que não conte nada a ninguém? Né? Gente, sempre entenda que se por acaso, né, a fama de Jesus se espalhasse muito rápido, primeiro, os líderes religiosos iam querer impedir ainda mais que Jesus fizesse alguma coisa. Isso era algo problemático. Jesus tinha toda uma missão para poder cumprir. Segundo, a grande fama que ia se espalhar não era nem que Jesus era o Messias. Era: ele é o homem que faz milagres. E isso acontece ainda hoje, hein? Quantas pessoas dizem: não, eu vou para tal momento porque lá acontece milagre, porque lá acontece isso. A gente precisa ir à igreja por Cristo, porque nós queremos segui-lo, porque nós queremos ser seus discípulos. É importante a gente ter isso em mente. E aí ele vai dizer para ele: vai e mostra-te ao sacerdote. Por quê? Naquele tempo não era um médico quem declarava que alguém estava curado, não. Era um sacerdote. Então vá até o sacerdote, porque ele vai atestar a tua cura de fato. E oferece, né, pela tua purificação que Moisés ordenou como prova. Então tem todo um regimento lá do Antigo Testamento que a gente tinha que oferecer em purificação quando ficava de fato curado. Só que aí o evangelista diz que ele faz o contrário. Ele começa a espalhar a fama. Jesus então começou a ter que se afastar mais um pouco. Né? Não é que Jesus não quisesse se encontrar com as pessoas, mas é porque Jesus sabia o seguinte: a única coisa que ia iluminar a fé do povo, para que as pessoas parassem talvez de enxergá-lo apenas como um homem que faz milagres, ou até como um homem que fala bonito, somente isso e pronto, era a cruz. Só a cruz é capaz de poder iluminar o messianismo de Cristo.
Só a cruz é capaz de nos fazer ver de fato, eita, ele é o Messias. Ele não é apenas uma pessoa qualquer. Eu não posso diminuir quem Jesus é, porque a cruz me mostra, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado. Porém, gente, quando nós olhamos para a primeira leitura, eu já tinha comentado com vocês que a gente sempre enxerga a lepra como algo no quesito, né, espiritual. A lepra espiritual que seria, obviamente, especialmente, o pecado. Então agora vamos olhar a lepra, no sentido do pecado, aqui dentro do texto, para que o Evangelho ilumine vários fatos para a gente. Primeiro, é preciso chegar mais perto de Cristo. Se eu tenho um pecado, eu preciso saber que eu tenho que me aproximar do Senhor. Eu preciso buscar aquele que é fonte de misericórdia. E eu preciso ter humildade. Eu preciso reconhecer. O leproso, ao se ajoelhar, ele reconhece suas fragilidades. Ele reconhece suas iniquidades. Né? Ele reconhece onde é que ele errou. É isso que tem que acontecer com cada um de nós. Eu preciso reconhecer onde errei. Os meus erros, as minhas falhas, os meus limites. Depois, é preciso também ter fé. O leproso reconhece, se queres, tu podes. Ou seja, reconhecer que se o Senhor quer, Ele pode mudar a minha vida, Ele pode me perdoar, Ele pode derramar a sua misericórdia sobre mim. Depois vem a parte com Cristo. Todas as vezes em que nós vamos, até o sacramento da confissão, por exemplo, todas as vezes em que nós vamos buscar o Senhor, automaticamente Ele se enche de compaixão, Ele toca na nossa mazela. Não importa qual é o teu pecado, não importa o que você fez no passado, saiba, Deus toca na tua história. Deus, Ele toca nas suas realidades. Não ache que Deus tem vergonha da gente, porque a gente começa a levar para Deus, né, transferir para Deus, costumes equivocados que nós vemos na humanidade. Por exemplo, vez ou outra, se um pai for muito bom, um pai for famoso, se um pai tiver muita riqueza e o filho for o oposto, o pai tem vergonha do filho. Você já deve ter visto isso. Ou o filho com vergonha do pai também. Já aconteceu isso também em vários lugares. Então, pensa um pouco comigo. A gente começa a colocar para Deus como se Deus tivesse vergonha da gente. Como se Deus não fosse nos perdoar. Como se Deus não fosse nos acolher. Deus não tem vergonha de você. Você pode cometer o pecado que for, Deus não tem vergonha. Agora, o que Ele quer é tocar na tua vida para te transformar. Para que você pare de cometer pecado. Para que você seja alguém santo. É isso que Deus quer, mas vergonha Ele não sente. E aí, de fato, a gente precisa entender que quando nós nos aproximamos, temos fé, nos arrependemos, a misericórdia nos alcança e a lepra desaparece. É o que acontece no sacramento da confissão, repito. O pecado vai embora, a gente não vê, mas o pecado vai embora. E aí é importante, né, depois poder entender, né, a importância, então, e aqui eu paro e olhar para o texto para poder focar no restante, a importância da gente também poder ser discípulo de Jesus. E mais do que discípulo, também ser anunciador. O que foi que o leproso fez depois? Ele divulgou para as pessoas. Ele anunciou. Claro, aqui nesse contexto eu expliquei para vocês porque Jesus pediu silêncio. Hoje já estamos em outra conotação. Jesus já passou pela cruz. Não tem mais para que calar. Agora é hora de dizer aos quatro cantos do mundo quem Jesus é e o que Ele faz por nós. Eu sei que Deus conta muito com você. Por isso a importância de buscar o Senhor, experimentar sua misericórdia e explicar para os quatro cantos do mundo quem é Jesus. Nós temos também anunciado para Ele aquilo que Ele faz em nossa vida, anunciado para as pessoas o que Ele faz conosco? Ou será que nós somos egoístas? Guardamos para nós, retemos, não queremos servir o próximo, não queremos ajudar o próximo? Quem sou eu nessa realidade? Que você possa pensar um pouco sobre isso à luz desse Evangelho. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.